Olá, estudantes do 8º ano, eu sou a professora Estela, esse é o nosso intérprete de Libras, o Luiz, e hoje nós vamos falar sobre reconstrução e reformulação de textos. Então vamos lá! O objetivo dessa aula é reconstruir o texto. Para isso teremos cortes, acréscimos, reformulações e correções, tudo para o aprimoramento, para a edição e para a publicação final do seu texto. Writing, a escrita. Você sabe reconstruir um texto com cortes, acréscimos, reformulações e correções? Você conhece todos esses termos? Os cortes consistem em aparar os excessos ou as ideias que estão imprecisas, repetitivas. Acréscimos, quando você deve revisar e acrescentar algum termo para explicar melhor a ideia, ver um complemento. Reformulações, reler e adaptar possíveis construções confusas, aquelas frases que às vezes ficam truncadas. Correções, corrigir e reescrever possíveis equívocos. Isso geralmente vai servir para a parte de ortografia, alguma coisa ali com errinho ortográfico e ainda concordância, tanto a concordância verbal quanto a nominal. Let's practice. Vamos praticar? Writing, na escrita. Dentre os termos relacionados a reconstruir um texto, qual seria o que melhor traduz to cut para o português? E aí, essa é fácil, você deve ter prestado atenção ali nos termos que eu acabei de te explicar. Tempo para você responder. Então vamos à correção. O termo que melhor traduz to cut para o português seria a expressão
Corte, os cortes e as aparas que nós fazemos nos textos. Let's practice. Second question, segunda questão. Dentre os termos relacionados a reconstruir um texto, qual seria o que melhor traduz addition para o português? Pense bem naqueles termos que nós acabamos de discutir e com certeza você vai chegar à resposta certa. Então vamos à correção. Você se lembra quais eram os termos que a gente viu que contam para uma boa reconstrução do texto e a sua reformulação? A gente tinha então os cortes, quando você faz aparas dos acessos. Tínhamos ainda os acréscimos, quando você percebe que uma ideia precisa ser complementada. Vamos ver o que mais? A gente tinha a própria expressão reformulação, que ia falar daquelas frases em que você vê que ficou tudo muito truncado e você realmente vai ter que reescrevê-la, e ainda as correções, quando você cometeu algum erro ortográfico ou quem sabe você não soube direito como fazer a concordância verbal, a concordância nominal. Isso também vai acontecer na língua inglesa. Desses termos, qual seria o que melhor traduz a expressão addition? É isso mesmo, se você falou que era acréscimo, você acertou. Writing. Para melhorar ainda mais seus textos em inglês, é importante ampliar o repertório lexical. Mas como eu vou ampliar isso se eu nem sei o que é? Vamos lá! Tudo que é um repertório é aquilo que você tem domínio, são os seus instrumentos, as suas ferramentas. E você se lembra o que é léxico? Vamos discutir isso agora. Mas afinal, o que é repertório lexical?
O léxico é o conjunto de palavras e expressões de uma língua. Você deve ter percebido que na língua inglesa, o léxico, ou seja, o conjunto de palavras, ele é muito mais enxuto. Para nós que somos nativos da língua portuguesa, existem uma série de expressões semelhantes. Já em inglês, o que acontece é que nós temos algumas palavras que elas servem para diversas situações. Então, o repertório lexical em inglês, ele consiste em não só você saber o significado de uma palavra, mas também você saber adequar a diferentes situações. E na prática cotidiana, no seu dia a dia, um falante tem seu próprio vocabulário, ou seja, todo falante, independente da língua que esteja aprendendo, vai sempre construir o seu próprio repertório lexical e deve fazer questão de praticá-lo para que ele aumente ainda mais, fique mais incrementado. Do you know these words? Você conhece essas palavras? Temos ali ao centro begin, acima commence, ao lado initiate e launch e embaixo temos o start. Qual é a semelhança entre todas elas? They are synonyms, elas são sinônimos. Sinônimo é coisa que você já deve conhecer de bastante tempo. Não sei como é na língua inglesa, se você conhece tanto assim, mas é para isso que nós temos instrumentos como os dicionários e essa aula em específico. Synonyms. Estas palavras que vocês verão agora são sinônimas, ou seja, são palavras que têm o mesmo significado, que percorrem o mesmo sentido, embora a escrita seja diferente. Elas estão embaralhadas. Tente encontrar os respectivos pares. Pesquise os significados utilizando um dicionário bilíngue ou um tradutor online e agrupe-as. Let's practice. Então, nós vamos agora a uma prática. Para isso, é muito importante você aproveitar os recursos que você tem em casa. A gente sabe que é mais comum ter lá no ambiente da escola o dicionário bilíngue de qualidade, mas talvez você tenha um aí na sua casa e ele vai ajudar você a conhecer os sinônimos. Se você tiver a oportunidade de pesquisar com um tradutor online, desses que a gente encontra no navegador, você vai poder aprender ainda mais sinônimos, além desses que estão dados em aula. Procure praticá-los também na pronúncia, porque essa é a hora em que você vai não apenas fazer o exercício de produzir sons na língua inglesa, de perceber como é a fluência, mas também de fazer o listening, de você ter aquele seu próprio momento de audição com a sua voz. Let's practice synonyms. Vamos praticar agora os sinônimos. Lembrando, aqui nós teremos várias palavras semelhantes. O enunciado diz, tente encontrar os respectivos pares. Então, a gente vai fazer agora o exercício de leitura dessas palavras e enquanto eu vou lendo para você, você já vai tentando ouvir bem, ver se te lembra alguma palavra que já faz parte do seu repertório lexical, fazendo as associações. E é claro, não se esqueça de usar os seus instrumentos, como o dicionário bilíngue, o dicionário inglês-inglês, que é aquele dicionário de sinônimos na língua inglesa, que ajuda muito a gente a fazer esses exercícios de sinônimos, além da possibilidade do tradutor online. Os termos são quiet, cessation, glance, serene, dwelling, finish, huge, place. Segunda coluna, spot, immense, area, gaze, and, calm, large, observe. Terceira coluna, enormous, gigantic, substantial, still, watch and examine. Se você achar que tem algumas palavras ali em inglês que, puxa, estão muito parecidas com a língua portuguesa, lembre-se
que a origem das palavras, muitas vezes elas vêm de línguas remotas, como a gente sabe, coisas que vêm do grego, do latim, das línguas anglo-saxônicas, e vão ter semelhanças mesmo. A isso a gente chama de palavras transparentes, transparent words. Então, confie no seu taco, vá na sua intuição e agora manda ver no exercício. Então vamos lá. Qual será a answer key, as respostas chaves para esse exercício de sinônimos? Eu sei que eram muitas palavras, mas vamos tentar facilitar as coisas? Vamos encontrar mais um sinônimo para elas, para a gente poder agrupá-las pelo sentido. Answer key. Primeira palavra, big. Você se lembra qual é o sentido de big? Você deve ter visto isso lá quando você começou a estudar inglês, que a gente via que era para tudo para o que fosse grande, amplo. Nós temos então, no mesmo sentido, huge, immense, enormous, gigantic, substantial e large. A próxima expressão é peaceful. Lembra-se daqueles adjetivos em que a gente coloca o full ao fim? Então pensa, peace, paz, peaceful, pacífico. O que será que tem a ver com o termo pacífico? São as expressões quiet, serene, calm and still. Enfim, vamos ao próximo grupo de expressões semelhantes, aos próximos pares. Nós temos a ideia ou o sentido de conclude. O que chega a concluir ou finalizar algo? Ali, as expressões seriam finish, end,
e cessation. Ao fim, temos ainda mais 2 grupos. O primeiro será o look. Look, de olhar, quando você observa algo. Nesse grupo nós teremos glance, gaze, observe, watch and examine. E, ao fim, nós temos ainda a ideia de location, de localização, para a gente se referir a um local. Quais seriam os termos que estavam ali no nosso exercício? Seriam eles place, spot, dwelling e area. E aí, conseguiu fazer o exercício direitinho? Se você cometeu algum equívoco, lembre-se que o momento em que você observa o seu erro e você faz a correção, também é um momento de aprendizagem. Ele faz você fixar bem e fazer essa apreensão. Ainda sobre synonyms. Now let's think about the context in which we use those words. Vamos então pensar no contexto em que nós usamos essas palavras, porque a gente sabe que assim como acontece no português, de a gente ter uma situação de comunicação mais formal, polite, que é mais formal, como uma entrevista de trabalho, ou quando você vai representar o seu grupo, você vai ver lá um exercício que é uma proposta de estágio. Esses seriam momentos de formalidade. Nós temos também os momentos que são unpolite, informal. Esses momentos informais são aqueles em que você está com pessoas próximas, no ambiente da sua casa, com amigos, em que você realmente está mais leve, mais solto. E aí você vai procurar sinônimos que também tenham essa carga de leveza. Please. Circle the words you would use or see in a more formal context. Então, você vai circular as palavras que estejam em um contexto mais formal. Lembra-se dessa ideia que eu passei para você, aquele momento em que você pode estar representando o teu grupo, como numa apresentação de trabalho em classe, sim? Like a scientific article, a school assignment, a president's speech. Então, já pensou como que seria um artigo científico ou se você tivesse que observar o discurso de um presidente? Concorda que seria mais formal, né? Also, underline the words you think are more common, used in informal context. Então, agora você vai sublinhar, underline. As palavras que você for sublinhar são aquelas que são mais informais. Então pensa nessas situações do nosso dia a dia, essas situações que a gente está falando ali com mais leveza, com pessoas que a gente já conhece e nos conhecem também. Like a Facebook or Instagram post, uma postagem que você faça nas redes sociais, a message to a friend, mensagem a um amigo, a kids book, ou, quem sabe, você encontre isso em um livro infantil, que a linguagem tem que ser mais simples. What did we study today? E aí, você se lembra do que a gente estudou hoje? Vamos conferir agora? Na aula de hoje, acompanhamos cuidados essenciais ao reconstruir um texto. Você deve se lembrar. A gente viu que, às vezes, uma ideia vai ter que ter mais as arestas, a gente vai fazer o corte, eu vou ter que complementar as minhas ideias, então virei com acréscimos, ou quem sabe reformular frases, é a parte das reformulações e, é claro, as correções, para a gente lapidar bem aquele diamante que é o nosso texto. Em destaque, vemos ainda o bom uso de sinônimos, então é sempre bom a gente ampliar o nosso repertório lexical com palavras que tenham sentido semelhante. Aqui estão nossas referências e agradeço mais uma vez. Nesse vídeo nós falamos sobre a reconstrução e a reformulação de textos. Espero que vocês tenham gostado e até breve!